a gente fala sobre o Vasco, que foi quem conseguiu tirar o volante do Atlético Mineiro. A gente tem as imagens aí do Jair com as informações dele no Atlético, né? Foi contratado em janeiro de 2019 e aí ele conquistou os títulos do Brasileiro de 2021, da Copa do Brasil também de 2021, em 2022 a Supercopa do Brasil e também foi campeão estadual, tricampeão mineiro 2020, 2021 e 2022. São 171 jogos, 13 gols e 10 assistências. Falando agora para o Barbieri, que recebe esse jogador, né? Falando do ponto de vista do Vasco agora, o que o Vasco ganha com a chegada do Jair para esse elenco que está sendo formado no primeiro ano de SAF? A gente tem aí quem já chegou para o Vasco, né, nesse retorno à Série A: Pedro Raul, atacante, o Lucas Piton, lateral, Pumita Rodrigues, uruguaio, também lateral, o De Luca, volante, Léo, zagueiro, assim como o Robson Bambu, o goleiro Ivan e agora completando essa lista aí, o Jair. Acho que é um nome importante, eu acho que foi bem o Vasco. Consegui tirar o Jair, que o Paulinho falou que não entendeu como o São Paulo liberou assim o Patrick. Eu também não consigo entender como o Atlético liberou o Jair. Mas parabéns ao Vasco da Gama, que encontrou uma solução para a saída e tinha que encontrar para a saída do Andrei, né? O Vasco já não renovou a dupla de volantes titular do Vasco no ano passado. Era o Yuri, não ficou com o Yuri, né? E o Andrei assinou com o Chelsea. Isso. Então ele precisava, de alguma forma, repor e precisava aumentar o nível. O Andrei, eu acho que é um jogador mais técnico do que o Jair, mas era ainda uma promessa, né? E vai jogar num futebol mais disputado. E o Jair é um jogador de imposição física, alto, bom na bola aérea, consegue enxergar bem os espaços, bom na infiltração. Eu acho que tem 28 anos, já tem uma experiência suficiente para poder encarar o desafio do Vasco. Vai ser grande essa temporada. E o Vasco tem que se mexer mesmo. O Vasco tem que renovar o time inteiro, quase. Você ter o Andrei, para mim, era um nome certo para ficar. Infelizmente não ficou. Era um dos poucos. Vejo o Marlon Gomes, que está na seleção sub-20, que é outro nome que tem que estar nesse elenco. É um menino de muito talento. Yuri foi pro futebol japonês. Yuri Lara, né? Yuri Lara. Quem era o outro que eu gostava? O Figueiredo, que é um menino também muito forte. O Nenê tem a qualidade, mas já tem uma idade, não sei se vai ficar para a temporada, tem a renovação dele até abril, meses, né? o campeonato estadual. E o resto, o resto que jogou no ano passado, eu acho que não são interessantes a permanência para disputar um campeonato de Série A do Campeonato Brasileiro. Foram importantes ali na subida, no acesso, mas eu acho que eu vejo o Vasco tendo que ter uma reformulação geral. E uma reformulação passa por jogadores importantes, e o Jair eu acho que é um deles. É um tiro certo que o Vasco dá. Eu acho que é um jogador que não tem como errar, né, Aninha? É um jogador que joga todas, que tem força, que é inteligente, que tem capacidade de leitura tática também. A gente até preparou, Roger, exatamente em cima do que você está falando. O último time, né, o time titular que encerrou a temporada do Vasco no ano passado, com o provável time já com os reforços. E aí a gente consegue ter essa comparação exatamente em cima do que os 7 já são diferentes, né? Os 7... esse é o último jogo. O goleiro e até os dois volantes, tudo diferente. Que a gente tem, como tinha que ser. Tinha que ser, isso aí era fundamental. O time titular de 2022, né, que o último jogo, né, a Batalha de Itu contra o Ituano, que garantiu acesso. Tinha o Thiago Rodrigues no gol, o Batman, Léo Matos, o Danilo Boas, Anderson Conceição e Luiz Henrique na esquerda, o Yuri, Andrei, Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel. E aí a gente já tem esse provável time base de 2023 com os reforços que já chegaram, com o goleiro Ivan, né, novidade, Pumita Rodrigues, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton, todos também acabaram de chegar, o Luca e o Jair. E aí a gente tem, né, o Nenê ou o Figueiredo, que são remanescentes do ano passado, com o Orelhano, também uma novidade, o Gabriel Peck e o Pedro Raul. Então desse time, esse provável time, apenas 2 posições com jogadores do ano passado, Ana. Eu gostei muito da contratação do Ivan. Já tinha achado uma movimentação interessante do Corinthians, né, para a reserva do Cássio lá atrás, depois ele acabou saindo naquela negociação. Acho que foi um nome muito importante. A gente falou sobre isso semana passada, né, Paulo? Exato. Apareceu o time do Vasco, a gente falou, olha, pelo menos 3 nomes, 3 posições aí o Vasco precisa procurar jogador. Um deles era o goleiro, achei que foi uma ótima contratação. Um goleiro moderno, jovem, que tem aí
muito para apresentar, né? Que teve uma lesão muito grave na Ponte Preta e depois foi retomando ali a sua precisa de uma confirmação também. Exatamente. Ele precisava de uma oportunidade num grande clube para confirmar tudo que foi projetado para ele. Até para a Quando seleção você sai, brasileira se falava do Ivan, né? A contratação do Pedro Raul, nós já falamos aqui alguma vez, agora do Jair eu achei legal também, porque quando você volta para uma Série A, não adianta você querer propor o time mais ofensivo que vai ficar com a bola, você vai precisar de um jogador que resume um pouco o que disse o Roger, né? Que vai ter uma leitura tática do momento, que tem uma imposição física, que se impõe de algumas outras formas para um time que está se reestruturando. E aí soma o trabalho do Barbieri, que fez um trabalho bom no primeiro momento, né? No Bragantino, sabe trabalhar com jovens também, isso acho que é importante para essa retomada do Vasco. Mas olhando ali, eu acho que ainda precisa contratar um zagueiro. Eu gosto muito do Léo. Não acho que o Robson Bambu, num primeiro momento, vai se firmar assim tão bem como titular, mas é um zagueiro que tem potencial. Mas eu acho que ainda, olhando para o segundo semestre, quando começa de fato Série A, o Vasco precisa olhar com um pouquinho mais de cautela aí para esse time. Eu tinha falado, né, na semana passada que eu achava o movimento do Vasco ainda discreto. Tímido, né? Tímido, mas eu acho que nesses 8, 10 dias aí melhorou muito. Eu gosto dessas contratações porque... vendo o aí tá aparecendo o Barbieri, são jogadores com características que ele gosta, né? Um time que tem uma saída de bola, que tem um jogo com intensidade, mas também concordo que são jogadores, são apostas, algumas apostas que não deram certo em alguns clubes. Óbvio que no Vasco as coisas podem acontecer, até porque o torcedor do Vasco, né, sofreu muito ano passado. Ele quer um time melhor para poder ir em São Januário. Quer um time. Quer um time, né? Para poder ir em São Januário e realmente ter prazer, né? Ter alegria. Porque o que sofreu a torcida do Vasco ano passado, o Vasco subiu, na minha opinião, por todos os jogos dentro de São Januário, né? A torcida do Vasco fez o Vasco subir para a Série A. Então, acho que é importante e interessante você ter um time minimamente competitivo, principalmente quando joga em casa. Eu estava no supermercado ontem, né? E um tricolor me parou e perguntou assim, pô, quem que você acha que vai ser o campeão carioca? O que você está achando dos times? Eu falei, cara... acho que fazia um tempo, claro que o Flamengo está muito na frente, financeiramente, etc. Mas fazia tempo que talvez o campeonato do futebol carioca não começava uma temporada... Todo mundo com uma expectativa positiva, né? Porque o Vasco com dinheiro, contratando ali algumas peças importantes. O Fluminense eu acho que contratou super bem, tem um técnico também bastante criativo. O Botafogo já vem com uma base estruturada do ano passado e, claro, sem falar o Flamengo. Então, eu acho que fazia algum tempo, assim, que não se começava uma temporada do futebol carioca com uma expectativa tão positiva para os times. Mais equilibrado, né? Exato. Quando a gente fala da expectativa positiva, ninguém está falando aqui, vai todo mundo ser campeão. Não, é de fazer um campeonato, uma temporada mais confortável, que eu acho que faltou muito aos outros 3 times, né? O Fluminense foi se reorganizando, tirando o Flamengo da conversa, é claro. O Botafogo também se reestruturou com a questão da SAF e agora o Vasco. Acho que fazia um tempinho aí que a gente não começava a temporada olhando a vida dos times cariocas de uma forma tão positiva.